Você provavelmente tem isso na sua geladeira agora. Muita gente trocou o refrigerante por essa opção achando que está fazendo uma escolha mais saudável. Mas uma nova discussão na área da saúde está levantando um alerta que pouca gente conhece. Será que esse hábito aparentemente inofensivo pode estar prejudicando seus dentes sem você perceber? Fica comigo até o final porque a resposta não é tão simples e pode mudar a forma como você consome isso no dia a dia. Ela virou queridinha de quem quer reduzir o consumo de açúcar, evitar refrigerantes e até melhorar a digestão. É leve, refrescante, não tem calorias e parece uma escolha perfeita. Mas, recentemente, uma reportagem baseada em informações do The New York Times, publicada pela Folha de São Paulo, trouxe uma dúvida importante. Será que essa bebida pode prejudicar os dentes? Essa discussão não é nova na odontologia, mas voltou à tona porque cada vez mais pessoas estão consumindo esse tipo de bebida diariamente. E aqui entra um ponto essencial. Nem tudo que parece saudável é totalmente neutro para o organismo. Estamos falando da água com gás. Enquanto alguns dizem que ela é uma excelente opção para substituir o refri, outros dizem que a água com gás na verdade faz mal, que ela deixa o sangue ácido e que até pode danificar os rins. Será que a água com gás serve para hidratar o corpo da mesma forma que a água normal ou ela é na verdade uma ameaça à saúde? O que levanta preocupação é o seguinte: quando o gás carbônico é dissolvido na água, ele forma o chamado ácido carbônico. Isso faz com que a água com gás tenha um pH mais baixo do que a água comum, ou seja, ela é levemente ácida. Mas primeiro, vamos entender o que de fato tem na água com gás. A diferença entre uma água mineral comum e uma água com gás está exatamente no gás. Só isso mesmo, pessoal, sem mistério. Esse gás é gás carbônico, aquele que você joga para fora quando você respira. E é aí que está o pulo do gato, galera. Esse gás carbônico forma as bolhas na água, dando frescor e o formigamento na boca que muita gente curte e que lembra um refri. A maioria das marcas adiciona gás na água de forma artificial. O gás oxigênio naturalmente dissolvido é retirado da água através de um processo industrial e no lugar eles injetam o gás carbônico, que fica diluído ali. Também existem algumas águas que são naturalmente gasosas, que são retiradas de uma fonte que já tinha gás carbônico. Aí o fabricante simplesmente envasa ela numa garrafa. Elas são mais difíceis de encontrar, mas é exatamente o mesmo gás da água artificialmente gaseificada. Muita gente confunde água com gás com água tônica, mas são coisas diferentes, pessoal. Além do gás, na água tônica você encontra açúcar, uma substância chamada hidrocloreto de quinino, que dá o sabor amargo, e vários aditivos e conservantes. Ou seja, tá mais para um refrigerante do que uma água. Voltando à nossa água com gás, a adição do gás não interfere em nada na capacidade da água de hidratar o corpo. Isso já foi provado em vários estudos científicos, pessoal. Mas o fato de ter gás carbônico adicionado, e isso não ser algo natural na maioria das vezes, gera muitas dúvidas se a água com gás poderia prejudicar a saúde de alguma forma. E por que isso importa? Porque substâncias ácidas podem, ao longo do tempo, contribuir para a erosão do esmalte dentário. Segundo especialistas ouvidos pelo The New York Times, essa acidez é real, mas o impacto dela depende de vários fatores, entre eles, frequência de consumo, tempo de contato com os dentes, higiene bucal e até se a bebida tem sabores adicionados. Agora vem a parte importante: separar o exagero da realidade. Nós encontramos alguns vídeos na internet, pessoal, falando que a água com gás altera o nível de acidez no sangue, o pH. E de fato, uma acidificação do sangue pode causar cansaço, confusão mental e até colocar sua vida em jogo. Mas como eu sempre digo, para todo tipo de informação que você vê na internet, a gente precisa entender a raiz, a origem dessa informação. E ela vem do fato de que na água com gás, o gás carbônico reage com a água e gera ácido carbônico, o que deixa a água com gás levemente ácida. Isso não é uma regra, porque o pH depende também de outros minerais que estão dissolvidos ali. Mas mesmo se você tomar uma água com gás que é de fato mais ácida, o corpo tem mecanismos para manter o pH do sangue numa faixa ideal para você continuar saudável, independente do que você come ou bebe. Esse mecanismo de controle da acidez do sangue acontece através da respiração, que pode se acelerar ou diminuir a velocidade, e também com a ajuda dos seus rins, que podem reter ou então eliminar alguns nutrientes e minerais. Inclusive, é bom falar isso porque tem muita gente falando que um corpo ácido pode predispor a doenças como câncer e diabetes,
mas isso é uma mentira. O seu corpo está acostumado a lidar com vários níveis de acidez diferentes o tempo todo. O estômago, por exemplo, é extremamente ácido. O interior das mitocôndrias, onde acontece a respiração das células, também é ácido. E o sangue tem esses mecanismos para deixar o pH dele levemente alcalino. Ainda bem, senão nós estaremos em risco toda vez que tomamos um copo de refri, que é realmente ácido. Mas isso não acontece. O refri é prejudicial por outras razões. Então, uma água com gás mais ácida não afeta o pH ou a acidez do sangue. Outro ponto importante levantado por especialistas citados na reportagem: o risco aumenta quando a água com gás tem sabor, limão, laranja, etc. Essas versões costumam ter ácido cítrico adicional, que pode intensificar o efeito sobre o esmalte. Além disso, o hábito de ficar beliscando a bebida ao longo do dia pode ser pior do que consumir de uma vez só. Água com gás causa inchaço e prejudica a digestão? Água com gás pode sim causar uma sensação de inchaço em algumas pessoas. Isso acontece com qualquer bebida gaseificada, na verdade. À medida que a água com gás vai passando no trato gastrointestinal, o gás começa a se soltar do líquido e ele precisa ir para algum lugar, né? E a maior parte do gás sai na forma de arroto. Mas se esse gás chega no estômago e fica por lá, ele pode causar um inchaço temporário até ser eliminado. Apesar de poder gerar algum desconforto para algumas pessoas, esse inchaço causado pelo gás não traz nenhum problema para a saúde ou para a digestão. Na verdade, esse efeito colateral pode até ser útil em alguns casos. Olha que interessante. Um estudo mostrou que beber água com gás fez com que as pessoas se sentissem mais saciadas do que beber água comum, pessoal. Justamente por conta do espaço que o gás ocupa e a sensação de que o estômago está cheio. Essa sensação que o gás pode gerar. Beber água com gás pode ser uma boa estratégia para quem quer se acostumar a comer menos, por exemplo. Ou seja, a água com gás pode sim causar inchaço, mas ele é temporário, não prejudica a digestão e pode até trazer benefícios para a alimentação. Dentistas ouvidos pelo The New York Times reforçam que em pessoas com boa saúde bucal, o consumo moderado dificilmente causa danos significativos. O problema maior está no conjunto de hábitos, ou seja, não é só o que você bebe, é como você bebe e como cuida da sua boca depois. Então, afinal, água com gás faz mal para os dentes? A resposta é: depende. Mas na maioria dos casos, não, se consumida com moderação. Ela pode ter um leve potencial de desgaste por causa da acidez, sim, mas está longe de ser tão prejudicial quanto refrigerantes ou bebidas açucaradas. Agora, se você quer reduzir qualquer risco, os especialistas recomendam evitar consumo constante ao longo do dia, preferir versões sem sabor, não escovar os dentes imediatamente após consumir, esperar cerca de 30 minutos, manter uma boa higiene bucal. Ou seja, a água com gás não é a vilã que muita gente imagina, mas também não é completamente neutra como parece. E esse tipo de detalhe faz toda a diferença quando a gente fala de saúde no longo prazo. Muita gente acha que a água com gás engorda por conta daquele inchaço que ela dá, que eu já expliquei lá no começo do vídeo. E também por conta da associação com o refrigerante, já que os dois têm gás carbônico. Mas o problema do refrigerante, pessoal, não está no gás, e sim no excesso de açúcar, sódio e muitos aditivos alimentares. A água com gás não tem nada disso. Diferente da água tônica ou água saborizada, ela é 0 calorias. E na verdade, a água com gás é uma opção muito mais saudável para você que quer reduzir o refrigerante do dia a dia, principalmente o refri com açúcar, reduzindo o total de calorias que você consome e facilitando assim a perda de peso. Mas não porque a água em si tem alguma ação emagrecedora, e sim porque você substituiu uma bebida calórica por outra sem calorias. Se você gosta desse tipo de conteúdo que descomplica a saúde com base em informação confiável, já segue o canal, porque tem muita coisa que parece inofensiva, mas merece um olhar mais atento.